Olá pessoal do sétimo ano. Seguinte, beleza? Era um pelo, era uma muriçoca que tava aqui. Mas enfim, certo? Tudo bem com vocês? É isso aí, vamos começar a nossa aula sobre o período da colonização no Brasil. Tá certo? Bom, a gente já tinha falado lá o que é que os caras pretendiam, o que os caras exploraram, o que é que bom, enfim, os caras vinham pra cá pra ganhar dinheiro, certo? Primeiramente foi para o Brasil, depois outras cositas, certo? Então, no caso, né, nós tivemos a implantação de um novo sistema de organização política, econômica aqui no nosso belíssimo país, né? Ou futuro país. Não, essa é outra discussão. Bom, enfim. Então, seguinte, certo? As coisas aqui tinham que ser organizadas, tá certo? Né? Para pontificar a colonização portuguesa, foram instaladas aqui, né? Eu já tinha falado para vocês, mas vou enfatizar isso aí, certo? Foram as capitanias hereditárias. Hereditárias, já sabe, né? De passo de pai para filho, de avô para neto, para, enfim, tá certo? Como eu estava dizendo, foi o primeiro sistema, né, administrativo colocado na prática, não só no papel, na conversinha. Ó, quando tu pegar o negócio lá, viu, me passa o dinheiro, todo certinho, cuida aí, organiza, tá bom? Só que não. Então, seguinte, certo? Portugal vendo que tinha dado certo, né, em outros lugares, tipo Açores, Cabo Verde, São Tomé, Madeira. Então, eles resolvem implementar isto aqui. Tinha dado certo nas Ilhas Atlânticas, e então provavelmente daria certo aqui. Tá certo? Então, essas unidades, unidades administrativas, né? Podemos chamar assim, certo? Tinha uns caras chamados donatários. Eram os caras que iam administrar a coisa toda. Então, eles tinham deveres, né? Nem tudo era só diversão e muita grana. Mas, por exemplo, eles tinham que povoar a capitania, defender e explorar. Agora, uma observação, né? Eles tinham que explorar, se virar com recursos próprios. Mas outra observação, pessoal, certo? Eles não eram donos, eles tinham a posse, tá? Eles não eram donos, certo? Tem o nome donatário porque é o cara que ele vai cuidar, administrar, fazer a coisa andar para ele ganhar uma graninha e metade da graninha ir para Portugal, tá certo? Então, que fique bem claro isso, tá certo? Mas, né, não era só obrigações, eles também tinham direitos, certo? Doar as sesmarias, né? Ficar com uma, podiam também transferir bens, títulos, tipo, tu tem um primo ou um filho, aí você pode batizar ele como, digamos, conde não sei da onde, ou visconde não sei de lá dos que, né? Enfim, esses títulos aí, títulos de nobreza, né? Que também na época, se não fosse hereditário, o cara que tivesse um dinheirinho podia comprar um título. Acontecia muito isso. Bom, enfim, né? Fora esses direitos e também, né, o que nos diz respeito das nossas vidas, né, a partir do momento que a gente nasce, né, cobrar impostos, né, o que a gente paga desde que a gente nasce até a hora que a gente morre, tá? Então, voltando, certo? As seis Marias, né, para explicar, porque o professor, que diabo é seis Marias, né? As seis Marias, o cara que ia cuidar das seis Marias, ou seja, uma parte, certo, da capitania, certo? Ou seja, as seis Marias eram lotes de terra que ninguém tinha trabalhado lá, que ninguém tinha mexido, que ninguém tinha explorado. Então daí, esse cara ia cuidar dessas seis Marias. E ele tinha que, logicamente, assim como o donatário, ele tinha que se virar para o negócio andar.
Então ele tinha 5 anos para desenrolar o negócio, para a coisa andar. Caso contrário, ele perdia tudo, perdia o direito. E o direito voltava para Portugal. Tá bom? Então, deu origem também ao que a gente vai ver, ou que vocês verão, né, lá para as bandas do oitavo ano, que foi a origem da ordem latifundiária no Brasil, ou seja, essa organização, certo, que fora, digamos, agroexportadora, depois ela vira uma pecuária política, digamos assim. Depois, entendeu? Porque a princípio, né, o poder em si, né, o poder, digamos, econômico e poder, né, é ainda preso à terra, né? Mas logo depois, né, depois do Brasil, aí vem o açúcar, depois do açúcar vem outras coisas, drogas do sertão e tudo mais. Beleza? Então, o que é que isso sucede? Certo? Das 14, né? Das 14 capitanias, certo? As que mais deram certo, certo? Foi a de São Vicente, certo? E a de Pernambuco. Oh yeah! Pernambuco é top. Certo? Então, os caras que organizaram o negócio todo aí, no caso em Pernambuco, foi Duarte Coelho, em São Vicente, Martim Afonso de Souza. Certo? Então, tipo, aí a gente fica se perguntando, professor, mas como foi? Por que não deu certo? E por que deu certo? Tá? Seguinte, porque, certo? Simplez, certo? Quem soube usar melhor os recursos, né? Que, lógico, né? Eram escassos na época porque era muito complicado viver aqui no Brasil, trabalhar aqui no Brasil, né? Organizar as coisas no Brasil, né? Não é o Brasil que a gente conhece hoje, né, pessoal? Outro Brasil, né? Porque o Brasil, metade da Espanha, metade de Portugal, depois Portugal pega o resto e acaba o Tratado de Tordesilhas e tal, essa é outra história. Depois eu explico. Então, veja só, certo? Por que deu certo? Certo? São Vicente e Pernambuco. Aí, primeiro, certo? Vamos ver o que deu certo. Por que deu certo? A demarcação de Cismarias, certo? Ou seja, certo? Cada Cismarias que foi dado a seu cismeiro, beleza, ele ia tomar de conta, certo? Tudo aquilo seria repassado, contado, revisto e, logicamente, né, nem nada mais nem nada menos, certo? Outra coisa, a fundação de vilas, ou seja, muitas vezes uma Sesmaria pode acontecer de virar uma vila. Um lugar, por exemplo, onde tem muitos pescadores, um lugar onde as pessoas plantam muito milho, ou enfim. Então, dessas vilas é que nasceram as cidades que hoje, assim como as conhecemos, né? Recife era desse tamanho, né? São Paulo era uma vilazinha de 10 casas e uma igreja, para você ter uma ideia. E olha o que São Paulo virou, uma megalópole, né? Então, outra coisa, a pacificação dos índios, saber conversar, saber negociar, saber o limite até onde você pode ir com eles, ou eles com você. Logicamente a gente sabe que, né, daqui a pouco vai acontecer a escravidão dos índios, e olha, tá? Mas a princípio, né, estamos de boa com nossos hermanos índios, certo? E outra, né, que foi, digamos, eu acho que o estopim do crescimento econômico brasileiro, não logicamente, né, dentro desse contexto de capitanias, certo? Certo que foi a atividade açucareira,
certo? Que rendeu muito dinheiro, muito poder, né? Fora o açúcar, depois a gente entra no café, mas isso é, calma aí, tá bom? Então, rendeu muito, muito dinheiro e muito poder, certo? Principalmente aqui em Pernambuco, né? Banda de Recife, Alagoas, né? E outros estados, que inclusive ainda hoje se planta, né? Alagoas é um país onde tem campos gigantescos, né? De cana-de-açúcar, né? Aí, tá bom, professor, tudo tá lindo? Não, tudo não tá lindo. Então vamos saber o que é que foi deu de errado? Primeiro, a falta de recursos, né? Como eu tinha dito, certo? Os portugueses chegavam, davam a terra a você, você ia administrar, você ia fazer ela deslanchar, se desenvolver, certo? Então, se você não soubesse usar o pouco que você tinha, já sabe o que acontecia, né? A falta de interesse também, que é aquele negócio, portugueses, muitos deles diziam que vinham para cá, tava tudo certo, ó, arruma um navio que eu vou para lá, curtir aquele sol maravilhoso, tropical, muito legal, tomar um suquinho de abacaxi na praia, chuchecho. Só que depois eles desistiam e não vinham mais, né? No caso, estou falando das capitanias que deram errado, tá? Então, fora essas cocitas mais, ainda nós temos os conflitos entre colonos e índios, que é o que eu estava explicando lá na parte que tinha dado certo. Certo? Ou seja, não soube fazer o dever de casa, aí dá problema, né, pessoal? Certo? A divisão de capitanias, certo? Ou seja, como é que se diz? É como eu costumo dizer, né? Ou seja, muito para um, pouco para o outro. Um pedaço maior para o outro, um pedaço podre para o outro. E o outro vai ter que se virar com aquilo, certo? Digamos assim, certo? A distância entre Portugal e o Brasil, ou seja, você precisava digamos, de determinada ferramentas, né, insumos, coisas que você pudesse trabalhar, desenvolver ali, e encarecia muito, não era barato, né? Não é feito hoje, você chega aqui no celular, pede um negócio lá nos Estados Unidos, daqui a 15 dias está na tua casa. Você paga um frete pequeno, quer dizer, entre aspas, depende do produto, né? Se o produto, quando for passando pela alfândega, ele não for, né, subtaxado, aí o preço dele já, né? Pois é, o negócio é complicado, né? Lembram lá do feudalismo, esse negócio de alfândega nem sempre ajudou a economia, né? Muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então, faltava também uma coordenação para a colônia. Daí é que vai acontecer outra coisa aqui, tá bom? Então, ou seja, alguém que dissesse, ó, plante ali, invista ali, ajeite ali, converse com fulano de lá e com fulano de cá, certo? Que se reunisse, visse o que estava de errado, o que é que podia ser acertado, certo? Mas, em 1548, eis que surge, né? E deveras os altos problemas. Fora desses problemas, aí nós ainda temos outros problemas, sonegação de imposto, problema com tráfico de não sei o que, com tráfico daquilo, roubava isso, desviava aquilo, né? Você pensou agora, né? Ô professor, parece com hoje, parece com hoje. Então daí, por conta desses problemas, certo? Então foi implantado aqui, né, que daqui a pouco, na próxima aventura, nós iremos discutir, o governo geral, ou os governos gerais. Ou seja, justamente para organizar essa bagaça que estava, né, o Brasil. O que não estava dando certo e o que estava dando certo. A partir de agora, Portugal está
de olho no que está acontecendo, tá? Pessoal, espero que tenha dado uma ajuda aí. Até mais, até a próxima. Abraço. Valeu!